Olá, traders, investidores e amantes do mercado financeiro, sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Entre Touros e Ursos, o nosso podcast exclusivo de entrevistas aqui da Nelogica. Eu sou Gabriel Dutra, sou jornalista e especialista em investimentos. Ao meu lado está hoje mais uma vez a minha colega e também jornalista Deise Freitas. A gente, como sempre, tem um convidado muito especial aqui para falar sobre investimentos, mercado financeiro, cenários, estratégias, um pouco de mercado de trabalho também. Mas antes ainda das apresentações, quero primeiro dar um olá para minha colega Deise. E aí, como é que tu tá? E aí, Gabriel, tudo bom? Hoje, novamente, então, com uma entrevista, mas com um diferencial, que hoje, ao invés da gente receber, a gente está visitando o nosso entrevistado aqui. Então, também muito obrigada, né, pelo espaço e certamente vai ser uma conversa bem interessante. Maravilha. É a primeira vez que a gente começa agradecendo pela nossa presença. Mas é isso aí. O nosso convidado de hoje é o Rafael Panonco. Ele é economista, trader, investidor, é analista de investimentos também aqui da Liberta. E a Liberta que, junto com o Panonco, gentilmente nos recebeu aqui no estúdio para a gente fazer mais essa gravação. Então, agradecimento duplo aí primeiro. Obrigado por aceitar o convite. Seja muito bem-vindo ao Entre Touros e Ursos. Obrigado, eu que agradeço a vocês da Analógica, é sempre um prazer estar participando. Segunda vez, né, Segunda Panunco? vez participando e já tivemos outras lives, a Analógica é um grande parceiro, eu considero hoje, em termos de plataforma, em termos de educação, cara, o que há de melhor no mercado. E estamos aí, vamos bater esse papo, vamos agregar um pouco mais de valor para os nossos ouvintes, para a nossa audiência. Tenho certeza que o conteúdo vai ser legal. Maravilha. Já virou uma espécie de editoria aqui de tópico inicial, sempre o famoso começar pelo começo, né? A gente quer saber de ti um pouco da tua trajetória, a gente gosta de ouvir uma boa história aqui, tua formação, da onde que tu veio, como é que tu caiu aí no mercado financeiro. Legal, a gente estava no off aqui falando que eu sou do Rio de Janeiro e a gente estava falando um pouquinho mais da cidade do Rio, né? Não, peraí, vou me defender. O Panonco que estava A falando. gente é muita gente, né? Mas eu sou carioca, nascido na cidade do Rio de Janeiro e quando eu era jovem eu fui ser militar, oficial do Exército temporário e conheci o Rio Grande do Sul, né? Vim servir aqui no Rio Grande do Sul. Depois que eu saí do Exército, eu já me interessava pelo mercado financeiro, já gostava, já acompanhava. Aquela época era lá 2007 para 2008. A gente teve um boom de movimento de bolsa naqueles anos, né? A bolsa não tinha 400 mil CPFs. Aquela coisa do home broker ainda era uma novidade, eram poucas as corretoras. Só que eu me interessei muito por aquilo ali, análise técnica, aquela coisa do pregão, e eu comecei a estudar aquilo ali. Só que aí acabou que eu fui pro lado profissional da coisa, fui ser agente autônomo de investimento na época da XP. Isso antes de 2010, a XP não era a corretora que é hoje, e aí eu fui ser agente autônomo aqui no Rio Grande do Sul ainda. Eu era carioca, mas estava aqui no Rio Grande do Sul. E um tempo depois eu deixei de ser agente autônomo e virei funcionário da XP, da corretora. Aí voltei para o Rio de Janeiro, a XP na época era no Rio de Janeiro, né? E aí eu fui trabalhar na mesa de operações que atendia o público de pessoa física, né? Ali eu tive assim uma visão realmente do que era o mercado financeiro, aquela parte mais institucional de corretora, cliente, trabalhava numa mesa de operação. O meu trabalho ali era atender os clientes e ajudar os clientes no que tange à Bolsa de Valores. E aí eu fiquei na XP até 2014, fui para São Paulo, a XP migrou, foi para São Paulo, né? E mesmo trabalho, mercado financeiro, bolsa, mesa de operações. E aí em 2014 eu acabei retornando para o Rio e logo depois fui para Belo Horizonte, né? Nunca fiquei muito tempo no Rio, por isso que eu estava falando ali do Rio de Janeiro, sempre fico um pouco de tempo, falei, Rio de Janeiro não tá bom para não morar não, ó. Pum, vou embora. Fui para Belo Horizonte e aí o desafio em Belo Horizonte era um pouquinho diferente. Ali era trazer para o público, sempre trabalhando com pessoa física, um pouco da análise, do know-how que eu tinha de cliente, mesa, mas transformar isso numa entrega, numa experiência do cliente diferenciada. Então lá tinha uma plataforma que se chamava Toro Radar, na qual eu era ali o analista que fomentava, tinha toda uma equipe envolvida, e eu fomentava o mercado de bolsa, levava o mercado de bolsa para o investidor pessoa física.
através de uma plataforma, e não na execução operacional. Uhum. Então eu dava a recomendação, falava das operações, e um trabalho de mesa é diferente. Na verdade, trabalho de mesa você liga para vender a operação para o cliente e executa para o cliente. E dali o negócio explodiu e a gente acabou em 2018 virando uma corretora, que é a Toro Investimentos hoje, que foi comprada pelo Santander alguns anos depois, e eu saí de lá em 2000, ano passado, no início do ano passado, em início de 2022, e hoje, né, retorno para o mundo do agente autônomo, né, como especialista de investimento, ajudando, né, o investidor pessoa física, fazer alocação, montar sua carteira, trazendo todo esse conteúdo que ao longo desses anos eu fui adquirindo, sempre fazendo palestra, desde a época da XP Educação, tinha aquelas palestras, tinha aqueles cursos, eu sempre dei aula, né, em todas as casas que eu passei, aqui a mesma coisa, educacional, ajudar o cliente a investir da forma correta. Se a gente compara o que é o mercado hoje, investimento para pessoa física, o que é há 10, 15 anos atrás, cara, tem um abismo. Não só na parte tecnológica, mas na parte educacional. Eu acho que um grande diferencial ao longo desses anos é o acesso à informação. Eu lembro que na minha época você pagava caro num curso de final de semana que te ensinava simplesmente o que é uma ação, ON, PN, sabe aquela coisa? Básico. O básico do básico, Uhum. cara. Hoje você vai para o YouTube, você tem diversos influenciadores, assuntos, economia, análise, trading, carteira, investimento, todas as classes de ativo. Então, essa oferta tem um lado bom e um lado ruim. Por quê? Diante de muita oferta, o investidor também não sabe o que ele consome. E aí, Exato. no meio do que... Isso tudo, né? Exatamente, no meio do que ele consome, tem um monte de porcaria. Tem um monte de aproveitador. Você vai para o Instagram, você vai para o YouTube hoje, o que você vai ver muito é o golpe. Uhum. As pirâmides, por incrível que pareça, estão sempre na moda, né? Você vê, sempre tem a galera caindo no golpe pirâmide. É aquela coisa, a ganância misturada com a ignorância e a turma vai caindo nos golpes. Então, o nosso trabalho aqui é desmistificar isso. É realmente trazer educação, trazer conteúdo de valor. Se você for olhar para casa hoje, a gente tem o Storm, cara, que está no mercado há Sim. mais de 20 anos, é uma É uma referência. referência. Você tem o Fernando Urich, cara, que é também um renomado. Você tem o Ruschel, também que olha para a parte internacional, né? O cara está sempre envolvido com educação, ensinando o investidor a fazer o seu portfólio, mas olhando um pouco mais para o internacional. Então a gente tem na casa aqui hoje diversos influenciadores, né, que sabem do que está falando, tem anos de experiência, né? A gente tem uma equipe aqui de assessores realmente todos qualificados, que ajudam o investidor, cara, a montar uma carteira, tira suas dúvidas, rever uma alocação, sabe? Não é aquela coisa que você olha para hoje, pega esse conteúdo aqui, dá uma lida e se vira nos 30 aí. Não, porque a gente sabe que tem muita dúvida hoje. Então é um pouquinho do meu know-how hoje aqui na casa, trabalho com educação, trabalho ajudando o cliente a investir da forma correta. Beleza, eu quero conversar um pouquinho sobre o trabalho do assessor ali que tu comentou, mas antes de voltar um pouquinho ainda, tu tem uma formação de economia também Exato. e analista de investimentos. Essa economia veio antes dessa entrada na XP ou foi uma coisa levou a outra? Na realidade, a minha primeira graduação foi administração. Aí, aquela faculdade que você olha assim e fala assim, legal, mas o Vou que eu pra faço onde? com isso? Não me deu uma especialização. Aí eu falei, vou fazer algo mais né, focado em mercado financeiro. E aí, cara, eu vim ser a analista primeiro e depois... Foi meio que junto, né? Porque quando eu era agente autônomo, eu era operador de mesa, era uma atividade que requer um conhecimento, mas ela é muito mais intensa no relacionamento. Uhum. Se você pegar um assessor de investimento, um operador de mesa, que é um broker, né, que chamam, você vai ver que o dia dele é praticamente o quê? Se relacionar com os clientes. Claro que para se relacionar ele precisa saber do que ele está falando, senão ele não se sustenta. Se você não conhece, né, o que você está falando, rapidamente você cai do cavalo. Então, eu precisava, nesse início, né, de ter um certo conteúdo, eu adquiri esse conteúdo relativamente rápido, não é um conteúdo que você precisa ser um especialista,
Mas quando eu falei, cara, eu vou sair um pouco desse front de batalha, de estar ali todo dia com o cliente no telefone, e quero algo mais, né, técnico, que era a atividade do analista. Quando eu fui para Belo Horizonte, lá na Toro Radar, cara, eu tinha uma equipe de analistas que a gente fazia todo o trabalho de elaboração de carteira, recomendações, seja de trading, seja de outros formatos de recomendação. Ali você precisava ter um conteúdo mais técnico. Desculpa, era analista técnico, fundamentalista ou aquela que engloba os dois? Eu era basicamente analista técnico, era muito focado em bolsa, mas na equipe como um todo você tem de tudo. Você tem um cara que toca ali fundo imobiliário, você tem um cara que toca só a parte fundamentalista, você tem um cara que toca renda fixa, sabe? Você tem um analista de crédito, então cada um pouco na sua praia. Só que, claro, eu como um gestor da área, eu precisava dominar tudo. Mas eu digo que é humanamente impossível você dominar no detalhe todas as classes de ativos. Se você falar, se a gente conversar sobre fundo imobiliário, por exemplo, cara, eu vou conversar, eu sei alguns fundos, mas se eu trouxer aqui o Marcelo Fay, por exemplo, que é um amigo, é um analista de investimento que entende tudo sobre fundo imobiliário, cara, o nível de detalhe que o cara começa a falar sobre tal fundo, cara, entendeu? É fora. O cara que cobre só um segmento, um analista que cobre só o varejo. Beleza, eu consigo falar ali do episódio das Americanas, por exemplo. Só que você pega um analista que cobre o varejo, ele vai no detalhe, do detalhe, do detalhe, do detalhe. Tem gente debruçada no setor. Tem gente debruçada. Então eu sempre optei por ser mais generalista. Eu tenho um pouco mais de aptidão com o trade. Eu sempre gostei muito do trade. Mas falo de carteira, falo de ações, falo de renda fixa, falo de internacional, né? E eu também tenho mais o foco no educacional. Legal. Cara, eu gosto de trabalhar didática, de realmente olhar ali sabe aquele topo de funil onde as pessoas estão começando a ter contato com o investimento, cara, eu pego na mão do cara, vamos caminhar comigo. Então, o educacional é uma coisa que brilha muito nos meus olhos. Então, estou sempre dando curso, estou sempre dando palestra, né? Então, isso é um pouco do DNA da nossa casa aqui. Se você for pegar o Storm, ele está há mais de 20 anos ininterruptamente dando curso, atividade educacional. E ele sempre trabalhou muito com o mercado de bolsa também. Bacana. Então, assim, a nossa casa aqui tem um DNA de educação. Não é simplesmente, eu quero te vender um curso e, cara, beleza. Meu papel acabou aqui, não, eu quero te vender um curso e eu quero te acompanhar nessa jornada. Vem investir com a gente, vem ser nosso cliente na Liberta, que a gente consegue, né, caminhar junto. Então a gente tem um pouco desse diferencial. Legal. O cara que entrou ali, como tu falou, de assessor, né? A gente vê muitas pessoas que têm um interesse em começar no mercado financeiro, talvez a profissão mais conhecida do grande público seja o assessor de investimentos, e como tu disse, ele vai mais tratar do relacionamento, né? Ele vai tratar mais com investidores do que com investimentos, né? Então, tu acha que o cara que gosta de mercado, que quer realmente mexer com o mercado, ele entra como um assessor, ou ele pode investir numa análise, numa certificação, para ir por esse lado mais da operação? Sendo bem sincero, eu fiz essa jornada. Eu acho, não é que é a jornada mais fácil, mas eu acho que é a porta mais larga. Por quê? Se você for olhar hoje para o mercado, a profissão de assessor de investimento, você precisa de uma certificação, que é um COD, né? Tu faz ali uma certificação relativamente fácil. Depois que você tira a certificação, você consegue, se você é bom, né? Se você quer trabalhar realmente, cara, você consegue se colocar no mercado. Por quê? O mercado está tão aquecido, né? O brasileiro está despertando para investir melhor, para se preocupar com o futuro. Você consegue se colocar no mercado. É diferente de você falar assim, não, eu quero começar como um analista de investimento. Aí já é uma certificação um pouquinho mais difícil, né? Não vou dizer, difícil. Não, o CNPI é um pouquinho mais difícil, são 2 provas. Mas quem é que vai te empregar você sem experiência nenhuma? Sabe? E como você falou, o mercado não é mais tão fácil como era antigamente, né? Agora, para tu entrar em alguma coisa, tu não vai ser convidado pelo Exato. uma XP da vida. Você pega uma área de análise, por exemplo, de uma corretora, pega qualquer corretora, XP, qualquer outra corretora, você pega ali, tem uma área de análise. 10 pessoas, 15, 20, 30. Você vai pro lado dos assessores, é 10 vezes maior. Por quê? O objetivo do assessor, o foco do trabalho do assessor é atender o cliente. E
cada vez tem muito mais clientes. Então, se vale aqui uma dica para quem quer trabalhar no mercado, cara, ó, seja um assessor de investimento. Tu vai aprender muito mais rápido. Por que você aprende mais rápido, que eu acho interessante? Porque tu tá com o cliente no telefone. O cliente vai te perguntar uma coisa. Se você não souber, já começa que tu passa uma vergonha, né? Não que passa um constrangimento, vai ter que virar para ele, cara, eu vou dar uma verificada nisso e volto para você daqui a pouco. Aí você vai lá buscar informação. Aí o cliente já olha, pô, o cara não sabe. Então já fica aquele negócio assim, poxa, quebra um pouco aquele vínculo de confiança. Então você está sempre buscando conhecer, saber notícia, como isso está acontecendo, qual é o produto, sabe, o que é o melhor para o meu cliente. Então você faz uma curva de conhecimento, de aprendizado muito rápida no curto prazo. Por quê? Eu preciso dominar aquilo ali para passar para o meu cliente. Porque você precisa performar, você precisa atender cada vez mais melhor o seu cliente. Então você faz uma curva. Só que aí tem muitas pessoas que não têm aquele tino comercial, sabe? Eu digo que a aptidão, o skill comercial é uma coisa que tem que estar no DNA, no sangue do cara. Sim. Se ele não tem, daqui a pouco ele vai optar por um negócio mais técnico, porque o comercial é muito intenso. Então ele vai optar por um negócio mais técnico, ou vai para o lado de uma análise, ou vai para o lado de uma gestão, ou vai para uma área de produtos, que é para ajudar a produtizar, né, a empacotar o que vai ser oferecido para o cliente. Mas a porta de entrada é ao lado da assessoria, e eu recomendo com que as pessoas entrem por ali, porque ela aprende muito. Sim. Ela aprende resolvendo problema de cliente, sabe? Então, isso eu acho que é um divisor de águas. É o elo com diversas áreas do próprio escritório, né? Eu vejo muitos escritórios, agentes autônomos, a XP principalmente, que eu escuto muito falar dos gestores assim, a gente quer o cara contínuo comercial, a gente quer o cara agilizado com o cliente, e essa parte mais técnica, de repente, a gente forma em casa. É melhor o cara aprender o mundo dos investimentos ali, do que o cara que entende muito de investimentos e não tem o mínimo tino com as pessoas. Exato. Essa é a parte mais difícil, talvez, de... Até porque ele poderia ir para outra área, né? Não Sim. necessariamente assessorar, Exato. ter contato com outra Vou te pessoa. dar o meu exemplo. Eu tenho o meu assessor de investimento. Aí, quando eu falo isso, as pessoas dizem, pô, como assim, Panão? Tu tem um assessor de investimento? Tu não é um profissional? Eu sou um profissional, mas... Aí, quando a gente fala de investimento, a gente está falando de uma alocação, de um portfólio. Não é simplesmente a bolsa de valores. Antigamente era muito assim, Habitat, Home Broker, aí opera. Não. Hoje a gente está falando de renda fixa, fundo imobiliário, fundos. Se você pegar, pô, olha, prateleira de fundo, tem 500 fundos. E qual é o fundo? Acho que eu tenho tempo, às vezes, de olhar, cara, o que é cada fundo, qual é a característica. Não, o meu assessor faz isso. Então ele fala, não, esses fundos são fundos bons. E aí, assim, o nível do papo entre nós, cara, é um papo elevado, porque ele sabe que eu conheço o mercado. Então, sim, o meu assessor, cara, ele tá num nível, né, que ele realmente sabe do que está falando. Ele não tá ali simplesmente carteando, né? Então, às vezes você vê um assessor iniciante que tá ali, não sabe muito bem o que é aquilo, aí pega um cliente muito leigo. Não é isso. O assessor hoje, cara, ele consegue falar comigo sobre renda fixa, ele sabe que eu acompanho bolsa, então pro lado de bolsa ele nem, cara, ele sabe que eu tô acompanhando, mas, não, tem uma renda fixa assim, assado, tal, tá legal, tem um fundo aqui que tá interessante, dá uma olhada, ele manda, eu falo, realmente, cara, vamos investir, vamos fazer isso. Então ele me ajuda a estar nesse dia a dia montando, rebalanceando a alocação. Isso eu acho legal. Vejo diversos profissionais de mercado que tem o seu assessor de investimento, né? Às vezes o cara é gestor de fundo. Pô, mas como assim? Ele está gerindo o dinheiro dos outros, mas ele é um gestor de fundo especializado num fundo tal, numa classe de ativo. Um FIA, por exemplo. Cara, o cara está acompanhando bolsa. Mas o investimento dele, muitas vezes, tem outro tipo de alocação. Então, isso que eu acho interessante, às vezes as pessoas ficam meio assim, não. Eu, por exemplo, daqui na casa, eu tenho meu assessor de investimento, me atende super bem, super, né? Nosso papo flui e a gente fala bastante coisa. O assessor do Panon que tem que correr, imagina. Tu falou da tua alocação e desse papo com o assessor, né? Que a gente gosta de investigar a carteira dos nossos entrevistados, a gente faz assim um pouco do Léo Dias no mundo dos investimentos. Eu quero saber um pouco assim, tu falou sobre, de bolsa ele sabe que eu manjo, de repente ele vai buscar outras
alocações em outros lugares. A tua estratégia, assim, aquilo que tu gosta, é fazer o stock picking ali, escolher ação por ação, empresa por empresa, ou tu prefere montar aquela carteira estratégica, independente do caminho que as coisas seguirem, eu vou ter uma carteira sólida e isso vai caminhando, ou tu prefere ser o cara que fica ali fazendo a escolha de ação por ação? Cara, eu gosto de olhar ação por ação. As que eu gosto de acompanhar, que eu não consigo acompanhar todos os papéis da Bolsa, claro. Bolsa, muita empresa veio para a Bolsa. Gosto de dar essa garimpada, entendeu? Mas, assim, olhando para o meu investimento como um todo, cara, eu tenho todas as classes de ativo. Hoje, grande parte eu dei uma dolarizada, que eu acho que quem hoje está simplesmente, né, alocado 100% Brasil tem um risco de o dólar. Cara, a gente está atrelado num risco, não vou dizer risco Brasil, mas quando você olha para o cenário interno, a incerteza é elevada, a gente não sabe o que vai acontecer. Cara, o governo novo, o que a gente vê, né, inspira às vezes um nível de desconfiança acima do que eu acho aceitável. Então, quando eu olho para o governo, eu não sei como vai ser final do ano, onde nós vamos estar final do ano. Taxa de juros, por exemplo, e a nossa inflação. Será que a nossa inflação vai vir, vai subir, ou vai se manter e vai cair? Cara, não sei quais são os planos que o governo vai vir implementando, então está muito cedo ainda para a gente falar sobre isso. A gente também tem a parte internacional, que a gente olha para o cenário economia global, vê os Estados Unidos ali, cara, é crise, não é crise, é recessão, não é recessão, uns falam que é recessão, mas a taxa de desemprego lá tá bem próxima da mínima, então tá muito nebuloso, você tem guerra de um lado, você tem todo um cenário que eu acho que a melhor receita é ter uma parte do teu investimento dolarizado, investindo lá fora, diversificando esse risco Brasil, né? Você precisa ter uma carteira diversificada a ponto de ter várias classes de ativo. Taxa de juros aqui no Brasil ela está elevada, então a bolsa fica menos atrativa, porque o custo do dinheiro, o custo de oportunidade é alto. Então, se você tem uma carteira de ações, ela tem que te pagar no mínimo mais que o CDI. O CDI hoje a gente está na taxa de juros de 13,75 ao ano. Então, cara, se você for olhar para um intervalo de 3 anos, cara, a tua carteira de ações tem que bater 50% para fazer valer o risco da coisa. Então, o teu percentual de ações na carteira ele vai se achatando, cara. Você tem uma concentração maior de renda fixa, um pouco de inflação. Não olho para a renda fixa pré-fixada, porque eu olho para a taxa de juros e o meu viés é que essa taxa de juros não vai cair, ou vai se manter ou daqui a pouco vai subir. Ah, mas se descer na caneta, porque a independência do Banco Central, sabe aquela coisa que a gente está vendo agora? Cara, não acredito que a taxa de juros vai vir, vai cair. Eu acho que pré-fixado não é a hora, você pode ter um pouco de inflação, você põe pós-fixado. Fundo imobiliário tem bons fundos imobiliários, sabe? Eu olho para o mercado de fundo imobiliário, que cresceu muito nos últimos 5 anos, cara. Se você for olhar quantos CPF tinham na bolsa investindo em fundo imobiliário e quanto tem hoje, cara, mais que triplicou. Fundo imobiliário é uma coisa que o brasileiro gosta, sabe aquela coisa, carteira de dividendos, paga renda todo mês. Cara, fundo imobiliário é isso. Sim. Só que é livre de imposto de renda. Então o brasileiro gosta, e ainda é um investimento imóvel, que é a paixão do brasileiro, sabe? Aquela coisa, vou comprar um imóvel e vou botar para alugar. Eu falo que fundo imobiliário é a forma mais... eu falo que é a forma moderna de você ter um imóvel e colocar para alugar. Cara, você tem todas aquelas burocracias, você tem acesso a imóvel bons, diversificado, portfólio diversificado, não tem dor de cabeça com inquilino, isenção de imposto de renda. Então, uma carteira de fundo imobiliário é interessante. Tem alguns fundos que eu gosto, né? São fundos multimercados, muitas vezes que você consegue ter acesso à estratégia que você na pessoa física não montaria. Dou um exemplo. O fundo long short. O fundo long short, se você for fazer long short, cara, tu tem que estar sempre acompanhando bolsa diariamente, sabe? Ou é uma carteira comprada ou é uma carteira vendida, sabe? Fazendo as mesclas, fazendo ali tá sempre controlando os pares de ativo. Cara, às vezes tem bons fundos imobiliários que você consegue diluir o risco estando bem alocado. Então tem diversas estratégias que você como pessoa física não conseguiria fazer, que aí um fundo gestor
equipe fazem isso, e claro, e cobram por isso. Quando você investe no fundo, tem a taxa de administração, tem a taxa de performance, mas muitas vezes justifica, né? É isso que Você terceirizar esse trabalho para quem é o profissional ali daquela, no caso do fundo multimercado, é daquela estratégia. Eu olho aquilo ali e falo, cara, eu nunca me meteria a fazer isso, os caras são bons, os caras fazem, então eu invisto naquilo ali. E isso aí, Panunco, vale para pessoa que não conhece nada e tá entrando, ou ela de alguma forma pode buscar algum tipo de, vou começar a investir agora, gostei do que o Panunco falou, acho que ele tá certo. Por onde eu começo? Começo com ações? Quais as melhores? O que que você diria para quem tá começando? Ou se a solução é isso mesmo? Deixa para quem sabe. Eu acho que isso é uma jornada. Por exemplo, se você está começando agora, eu não entendo nada sobre o mercado de ações, mas quero começar a investir essa semana. Ok, um fundo de ações. Depois que você aprende como funciona um pouco o mercado, eu quero montar uma carteira. Como é que você vai montar uma carteira? Então eu vou estudar um pouco como se faz uma análise do ativo, por exemplo. O brasileiro tem uma mania, não vou dizer mania que é um nome feio, mas vamos lá. Tem uma visão errada de precificar as coisas, que é o seguinte: quanto que caiu? Caiu 80%, tá barato. Coisa tá barata, pode ficar mais barata ainda. Mas quem disse que tá barato? Sim. Você não sabe. Por que caiu? A primeira pergunta é: por que custava 30 e agora custa R$2? Vamos lá. IRBR 3. Por que custava 35? Custava 2. Eu lembro no episódio que deflagrou, que foi, foi um fundo de investimento da Esquadra que falou, cara, esse negócio aqui tem coisa errada aqui, isso, não vale o que estão falando que vale. E eu olhei, eu era analista, eu tinha IRBR numa das nossas carteiras recomendadas, aí eu fui olhar o estudo dos caras, eu olhei, cara, uma cacetada de página para ler, aí eu tinha equipe, cara, vamos ler isso daqui porque tá na nossa carteira, era 20% da carteira IRBR. Então, Porque até, cara, IRBR na época era a queridinha, cara, do mercado. Tu olhava o gráfico, era uma tendência de alta. Até o Buffett tinha comprado, né? Isso foi o puta do boato, O né? boato, é. E aí o nosso preço era 32, 30, 32, o papel tava 40 e pouco. Eu falei, gente, vamos ver se isso aqui para de pé. Não sei, porque a tese do cara às vezes não para de pé. Era um fundo de investimento que estava short, que estava apostando na queda do papel. Já tinha um bom tempo que eles estavam shorts, não era de agora. Só que o que eu achei muito interessante ali? Todo o mercado não se debruçava em cima da coisa. Olhava o resultado da empresa, cara. Eu olhava o resultado da empresa. Cara, isso aqui é um ativo legal. Uhum. Eles simplesmente viraram e fizeram assim, ó. Acordem. Isso aqui não é o que está escrito aqui. Cara, por quê? Por causa disso. Aí a maioria do mercado falou, cara, para de pé o que tu está falando. E aí no que se para de pé, você tem o pessoal desmontando posição. Você tem o pessoal abrindo posição short. Para quem está nos escutando não sabe o que é posição short. É quando você aposta na queda do papel. Eu vendo primeiro para depois comprar. Sim. Vendi a 30, comprei a 25, ganhei R$5. Pô, mas como você vendeu uma coisa que você não tinha? Eu pedi emprestado de alguém que tinha. O aluguel de ações. É o aluguel de ações. Então, isso já fez o movimento, o papel cair de 40 para 35. E a gente ainda tinha a posição de recomendação de compra. E aí a gente sempre se comunicando, o nosso público é a pessoa física. Então, primeira coisa que eu fiz, cara, vamos comunicar com os clientes. Vamos falar, vamos fazer live, vamos fazer podcast falando de RBR. Os assessores liguem para os clientes para falar sobre, para explicar. E a decisão tem que ser do cliente. Você simplesmente passa as informações, esclarece, a decisão é do cliente. O cliente não pode falar, e aí, o que eu faço? Aí você, como assessor, fala, zera. Sim, não pode recomendar. Não, você né? não pode fazer isso. A decisão tem que ser da pessoa. Você fala, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo outro, tal. Olha, a carta, vou te dar o resumo da carta, porque eu sei que você não vai ler, não sei quantas 100 folhas, o resumo da carta é isso. E o cliente bem informado,
ele toma a decisão dele. Esse é o trabalho do assessor, bom assessor. Uhum. Ele municia, ele traz transparência, clareza, e o cara vai lá e ele toma a Sim, decisão. tá vindo um tornado em direção à tua casa. Ele vai te Exato. perguntar, tá vendo a casa? Não sei, tá vindo um tornado. Exato. Agora, E aí, cara, a gente encerrou o papel, encerrou a recomendação, o negócio veio para 25, veio para 20, foi caindo. Quando tava em R$ 5, tinha cliente que falava assim, ó, agora tá barato. eu tô comprado a 20, mas se eu fizer um preço médio, eu consigo puxar para 8 e que, porque agora tá barato. Esse era o assunto nosso, né? Agora tá barato. E eu falo, por que tá barato? Esse lucro que a empresa tinha não existe mais. O endividamento que a empresa tinha não é esse. É 3 vezes esse, sei lá, eu não lembro do número. Então, o cenário todo mudou. Cara, não faz sentido ter nem a 5. Vamos aos casos da Americanas recentemente. O que teve de gente me mandando direct no Instagram. Panonco, e aí? Vale É a hora. comprar a 2, a 3, porque tava 12 e se for a 6 dobra. Eu olho e falo, cara, isso aqui não vale nenhum. Tu quer comprar 2? Tá caro, cara. Isso aqui não vale 1. Por quê? A gente não sabia dos fatos. É sempre assim. Quando vem essas bombas, você não sabe dos fatos. A empresa chama conference call no dia seguinte, aí o conference call é limitado, não participava todo mundo, não conseguiu entrar na call, e aí eu me disse, Uhum. cara, e aí fulano me fala, eu não... A informação até chegar, e o papel vem caindo. Então, assim... Aí o que faz numa hora dessas? Observa? Para? Esse tipo de coisa eu zero. Eu. Só que aí tem um outro porém que é muito mais interessante. Quanto da tua carteira está exposto a esse tipo de evento? Porque de tempos em tempos vai vir. Não é se é empresa A, empresa B. De tempos em tempos vai ter uma empresa. Não tem como você prever isso. O que aconteceu ali, na minha visão, foi uma fraude, que você tinha um cenário que não era passado para o investidor. E aí, de repente, falou, ó, cara, a gente tem um negócio aqui, ó, é 40B. Esse é o problema. Tanto que o CEO que estava entrando, que é o Sérgio Real, que é uma pessoa que eu respeito, cara, fez um excelente trabalho no Santander, que inclusive o Santander foi o banco que comprou a Toro Investimento, no qual eu era sócio. É um cara que estava assumindo, na minha visão, eu acho que ele chegou, ele olhou e falou, opa! Sim, deu 10 dias, né? Uma coisa assim. Opa! Isso aqui eu não toco. E para ele sair, ele tinha que sair fazendo o fato relevante, né? Não vou sair. Mas por que saiu? Uhum. Ah, não. Saí porque deu dor de barriga. Não, cara. Ó, saí, cara, fato relevante, tal. Vou aqui tentar ajudar nos melhores esforços, ver o que acontece. Mas, cara, cagada feita. Então, de tempos em tempos, cara, é de um dia para o outro. Aí no dia seguinte o papel já estava lá e já abriu lá embaixo. Não tem muito o que você fazer. Me espanta muitas pessoas enxergarem isso como oportunidade, sabe? Cara, o negócio tá desgringolando, entendeu? Não faz sentido você comprar um negócio que só porque caiu de 12 para 2, mas, cara, o motivo. Sempre faça essa pergunta. O investidor que está nos olhando. Queda de 80%, queda de 70%, seja a queda que for, sempre se pergunta o motivo. Ah, foi algo sistêmico. Todo o mercado caiu. Crise de 2008, por exemplo. Sim, todo o mercado caiu. Pandemia do Covid. Todo o mercado caiu. E aí estava tudo muito barato. Tu não sabia o que vai acontecer. Muita gente estava prevendo até o fim do mundo, né? E realmente era um negócio assustador, as pessoas morrendo e tal. Mas, cara, tinha muita coisa barata. Isso é diferente do que uma única empresa, num episódio isolado, acontecer alguma coisa que bombástica. Cara, OGX foi um caso. Cara, se você pegar de tempos em tempos, vai ter esses Sempre casos tem um. na bolsa. E aí tu tocou entendeu? no ponto importante da diversificação, né? Do quanto Exato. vai estar exposto. Tem que sempre prever que vai ter uma tretinha ali na Exato. carteira, o quanto isso vai representar no teu portfólio Vou como te um dar um todo. exemplo. 5% da minha carteira estava em lojas americanas, porque eu adoro as lojas americanas, eu adoro Kit Kat, eu sempre compro Kit Kat na promoção, por exemplo. Vamos supor. Por isso que não fechava as contas. Que eram 4 por 10, né? Eu cheguei até a replicar esse meme no Instagram. Mas eu gosto de lojas americanas, eu tenho lojas americanas, 5% da minha carteira. Se você perder 5% da tua carteira de ações,
Olha só, tua carteira de ações. Tua carteira de ações não é 100% do teu patrimônio. Uhum. É 5% da carteira de ações que, sei lá, vamos supor que você seja um cara arrojado, é 30% do teu patrimônio. Então, Sim. e aquilo ali virou pó, isso não tira o seu sono. Por quê? Cara, você tem o restante da carteira, você tem todos os outros investimentos. Cara, daqui a 1, 2, 3 meses, cara, talvez aquilo ali já foi simplesmente equiparado, aquela perda foi balanceada pela valorização dos outros ativos que estão na sua carteira. Agora, o cara que tinha 30%, 40% de lojas americanas, a alocação dele está errada. Uhum. Esse é o problema. Está errada. Independente do negócio, se é Americana, se é Petrobras, se é Vale, se é VEG, né? Colocar todo grande parte do patrimônio numa coisa só, independente do negócio, né? E aí aqui vai um outro detalhe que pessoa física gosta muito. Fundos de ações que tem uma rentabilidade meteórica. Olha aquele fundo que em 2 anos deu não sei quantos mil%. Vai olhar a carteira do fundo. Está concentrada num único papel que subiu pra caramba. Não é? Cara, provavelmente é isso. Aí subiu pra caramba. O que o investidor faz? Normalmente ele aporta olhando para a Pra rentabilidade passada. Retrovisor. Só que a rentabilidade passada não te garante nada para o futuro. Entendeu? É a mesma coisa eu pegar uma moeda cara ou coroa, jogar pro alto 10 vezes, cara ou coroa. Deu 10 vezes cara. Qual é a próxima de dar cara ou coroa? É Continua 50%. sendo 50%. Então, assim, então essas analogias que o investidor leigo faz, elas têm um viés muito comportamental e elas são extremamente erradas. Então as pessoas querem olhar a qualidade de um fundo pela rentabilidade passada. Claro que a rentabilidade é algo que muitas vezes fala assim, ó, essa equipe, esse fundo tem uma gestão boa, mas muitas vezes não. E aí você realmente tem que ir no detalhe. Para isso que eu acho que o conhecimento é libertador. Se você conhece um pouquinho, não precisa saber fazer uma análise de empresa, mas se tu conhece um pouquinho, tu foge dessas pequenas armadilhas, entendeu? E aí você caminha bem no mundo dos investimentos. E tu falou nos vieses, né, comportamentais, a gente vê muita pessoa tentar recuperar ainda o valor perdido no mesmo ativo. Não falamos nem de Americanas, que caiu 80%, acho que nunca mais volta, né? Mas digamos, um outro ativo qualquer que caiu ali 30%, 40%, a pessoa fica insistindo naquilo, querendo recuperar no mesmo papel, sendo que ela poderia colocar em outro ativo, e dinheiro é dinheiro, né? E trocar por outro e recuperar, né? E eu já pego essa pergunta dele, Panonco. Aí, quando dá qualquer crise, como aconteceu na Americanas, como é que você pensa de novo a tua carteira? Tem algum tipo de pensamento em relação sei lá, agora a parte do varejo tá com um problema, vou alocar, vou colocar, pegar ações, sei lá, Vale ou alguma coisa um pouco mais segura, assim. Pode rolar esse tipo de movimentação ou não? Assim, tem 2 pontos de vista. Um é, você acredita que a Americanas se ergue? Não, eu não acredito. Então você tem ali um gap, um mercado consumidor que vai precisar ser absorvido. Alguém vai absorver aquilo ali. As concorrentes do varejo. Então você viu ali nos dias seguintes, teve muita outra varejista que subiu. Porque vai pegar uma fatia daquele market share, né? daquele mercado que aquela empresa vai deixar. Só que o setor, vamos olhar para o setor. Taxa de juros alta. O que acontece com o setor? Tem mais dificuldade de rolar a dívida. Todo setor de varejo precisa estar sempre se endividando para rolar essa dívida. O custo do dinheiro está mais caro, então essas dívidas, essas empresas têm um custo, né, operacional maior, aperta a sua margem. Crédito mais difícil, brasileiro consome menos. Por outro lado, você tem uma inflação incomodando. Inflação faz com que o brasileiro perca o seu poder de compra. E aí, consumindo menos. Então, todo o setor de varejo está passando ali por um período muito desafiador. Tu tem uma nuvem negra em cima. Então, você tem que saber olhar para o setor e falar, cara, não está na hora da gente olhar para o varejo. Diferente da pandemia, quando você teve o e-commerce bombando. Né? Então, essas realocações, rebalanceamento de carteira, são importantes,
O investidor, ele tem que olhar e não é simplesmente assim, carteira de ações é longo prazo e aqui eu subo no cavalo da empresa tal e vou até o final da vida. Cara, tu nem sabe se aquela empresa daqui a 10 anos vai estar viva. Hoje pode ser uma puta empresa, mas daqui a 10 anos tu não sabe. Então, assim, isso eu não vejo como algo eficiente. Eu acho que você está sempre olhando o teu portfólio, cara, ó, inflação, juros altos, varejo não é bom. Cara, vamos ter ativos atrelados a dólar. Cara, empresas que têm negócios com o exterior, que tem uma receita em dólar, commodities, por exemplo, a gente viu o preço do petróleo subindo, o preço do minério subindo, você viu quanto que subiu a Vale, quanto que subiu a Petro, são ativos que têm um grande peso no Ibovespa, não, com mais a Petrobras, com o governo novo, caiu, mas espera aí. Quando você compara ela com os concorrentes, você vê que muito do seu desconto é esse risco institucional de uma intervenção política. Não acho que o governo consegue deteriorar a empresa num curto espaço de tempo. E aí você precisa estar acompanhando as cenas do próximo capítulo. E aí você falou uma coisa importante. Muitas vezes, perdi no investimento, eu preciso recuperar essa perda naquele investimento. Por exemplo, eu acho que Petrobras tem que estar na carteira do investidor. Eu sou um dos poucos que fala isso no atual patamar de preço. Onde que eu mudo de ideia? Quando eu realmente ver uma intervenção que vai começar a mexer na política de preço, cara, que vai deteriorar a empresa. Aí eu vou, tá na hora de sair. Independente do preço. Ela hoje custa 25, cara, não tô gostando do rumo que tá indo, tá 20. Cara, perdi R$5 por ação. Vou recuperar aonde? Outros ativos. Você faz o rebalanceamento. Não é aquela coisa assim, ó, que aí a grande maioria das pessoas faz. Não, quando voltar no 25 eu zero. Se voltar no 25, eu zero e aí eu vou para outro. Só que não vai voltar no 25, né? 21, caiu para 20, cara, aconteceu alguma coisa na empresa, cara, realmente está acontecendo o que a gente achava que ia acontecer. Eu espero muitas vezes ver, mesmo que isso tenha um nível de perda. Vai voltar? Não vai voltar no 25. Pula fora desse barco, sobe no barco do lado, que ele tá indo para lá. O teu barco tá afundando. Não. Ele tá afundando, daqui a pouco ele volta a boiar e eu... Não, já foi, cara, já era. Então não tem por que você querer recuperar uma perda, né, naquele ativo. Troca, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa do não aceitar a perda. Sabe aquela coisa? E aí tem um outro viés que é o seguinte. Muitas vezes o cenário muda, aquele ativo volta a subir. Quando a pessoa está no 0 a 0, voltou no 25, ela vai lá e zera. Aí o papel vai para 40. Cara, isso acontece muito. Comprei a tanto, comprei a 10, veio para R$1. Aí é o azarado, né? Aí voltou a 9, cara, agora eu vou zerar, perco R$1 só. O papel foi para 20. Não sabe o que tá fazendo, tá se aventurando. Sabe? É aquela coisa... É a ancoragem do preço ali, né? O cara fica no preço, cara, e faz o seguinte, não sabe para o que um comprou, pouquinho, não sabe por que vendeu. Vai estudar. Entende por que você comprou. Entende por que você vendeu. Tira esse viés comportamental. Traça um plano onde você tem um limite de perda aceitável. Por exemplo, eu dou muito exemplo da pandemia. Teve muita gente que zerou bolsa. Caiu 10, caiu 20, zero bolsa, zero tudo e vou para renda fixa. Você acha certo, Panonco? Olha, não existe o certo e errado aí. Existe a questão da tolerância ao risco. Tem muita gente que não tem essa tolerância de ver um portfólio cair 70%. Então, ele realmente tem que ter um limite de perda, porque se cair 70%, ele vai se suicidar, ele vai se separar da esposa, ele vai causar um nível de estrago na vida dele, não vai conseguir trabalhar, porque... Então, sim, você tem que saber a hora que você tem que sair do jogo, entendeu? Isso não é um problema. O problema é você não ter esse plano, não ter esse planejamento, não sabe o que faz, não sabe onde quer chegar. E aí, cara, qualquer rentabilidade serve. Não sabe o que é, qualquer rentabilidade serve.
Entendeu? Então, isso eu acho que o investidor pessoa física precisa parar, estudar um pouco, muito mais comportamento e ter um pouco o, o alinhamento de onde quer chegar. Tu falou um pouco ali de setores que tu gosta, setores consolidados, independente do mercado, algumas oportunidades para esse ano, por exemplo, até se quiser citar mais alguns, tanto os mais consolidados quanto algumas oportunidades. E também eu queria saber de ti algum que tu prefere manter distância, assim, algum ou alguns setores, o famoso corre que é fria, nessa aí ou não entra, independente do momento. Olha, eu acho que o setor de commodities, eu acho que Vale é uma excelente empresa, apesar de estar num momento que eu acho que vai corrigir o preço do minério, cara, um pouco de commodities, eu acho que tem uma correção, mas eu acho que é uma empresa que tem uma boa gestão, tem um bom operacional, tem os diferenciais competitivos, tem um comprador que é a China, que vai continuar comprando, então Vale tem que estar na carteira. Falei de Petro, né? E aí, nenhum dos ativos que eu citar aqui tem que ter mais que 10% da carteira. Então, a carteira é bem diversificada. Setor de varejo, alguma coisa, olhando talvez um e-commerce. Eu gosto muito de pets. Sei que está sofrendo, tem grandes desafios, entendeu? Por que eu gosto de pets? Porque eu acho que é um setor que vai crescer muito no Brasil nos próximos anos. As pessoas estão parando de ter filhos e tendo pet. Estão trocando por Investindo, cachorrinho. né? As pessoas estão Se você for olhar investindo em anos bicho. atrás, o que você ia comprar numa loja de pet? Ração. Talvez Hoje tem carrinho de bebê. talvez uma coleira colorida. Cara, hoje tem ração, tem brinquedo. Tu olha a seção de pet, tem mais brinquedo que a loja de criança. Porque as crianças hoje estão no eletrônico, estão no celular, estão no tablet. Brinquedo, realmente, cara, tu olha, tu entra numa Pets da vida, cara, tu olha aquilo é o supermercado, Uhum. não é? Eu sou da época que a ração tu comprava naquele Na agropecuária. agropecuária, Não existia nem sabe? pet shop. Entendeu? E a maioria das pessoas ainda dava resto de comida pros cachorros. E, cara, tu olha hoje, tu fala, vou dar aqui um. Eu te denuncia. A Luísa Mel vai na sua casa se tu der resto de comida pro cachorro. Entendeu? Que é um absurdo, sabe? Então, assim, as pessoas estão cuidando do pet, substituiu, Sim. né? Falar substituiu é até uma expressão ruim, né? Mas eu vejo que o brasileiro está gastando cada vez mais. Eu gosto de pets porque ela tem não vou dizer uma inovação, mas ela tem novidades em termos de e-commerce, em termos de estratégias de venda. Então, eu acho que tem que ter na carteira mesmo, acreditando que pode cair mais um pouco. Eu gosto, olhando o setor de energia, talvez tem que ter um pouquinho de setor de energia. Pela velha máxima dos dividendos. Cara, eu acho que é mais pelo Porto Seguro, de ser um setor mais resiliente à crise. Claro, tem que saber qual é o ativo que vai escolher, não vai me colocar uma Light na carteira. A gente tá falando do Rio de Janeiro. De novo, olha aí, olha o Olha a rancor. Light. Não sei o que vai acontecer ali, né? Porque o problema da Light é o roubo de energia elétrica, que onera a empresa e a dívida vai crescendo, aquele negócio é uma empresa ineficiente, mas muito pelas peculiaridades da região. Então, eu, assim, gosto de Taesa, gosto de Equatorial, Eneve, as principais ali, a própria Transmissão Paulista, né? Quando eu falo de elétricas, eu tô falando meio que de utilities. Se você for olhar para saneamento básico, ali também tem as empresas, né, que são interessantes, né? Tem alguns setores mais específicos, por exemplo, locação de automóveis. Cara, Localiza para mim é um excelente ativo, excelente gestão, uma empresa que tem boas margens, não tá barato pra caramba, entendeu? Outra que não tá barata pra caramba é VEG. Cara, VEG é uma empresa redondinha, sabe, que dá um bom resultado. Então você tem várias empresas que hoje você olha para a bolsa, dá para ter uma alocação, né? Tem ativos baratos, bancos, na minha visão, tá barato. Bradesco sofreu pra caramba com esse negócio das lojas americanas. Não acho que no curtíssimo prazo, né, muda quando você compara com os outros bancos, mas eu acho que no longo prazo, cara, volta a subir, porque banco no Brasil dá dinheiro. Banco no Brasil dá dinheiro. Basta você olhar. É que talvez o investidor ficou mal acostumado com o seguinte: não deu tanto lucro. Sabe aquela coisa assim?
Ah, como assim? O lucro normalmente era um negócio estrondoso, não. Foi um pouco menos, né? Abaixo do esperado. Baixo do esperado, mas eu acho que realmente o Bradesco está no nível relativamente atrativo, né? O que mais de setor? Cara, eu acho que varejo não é o momento, o varejão, sabe? Ali, Magazine Luiza, Via Varejo, essas empresas muito mais. Shopping, talvez shopping center, tem uma pegada no Brasil que é um pouco diferente, que o shopping não é aquele varejo puro, mas tem um pouco de entretenimento, as pessoas vão para o shopping, tem um lazer, sabe? Então tem alguns shoppings que eu acho que estão num preço atrativo. Um papel que eu não teria, Ambev. Muita gente gosta de Ambev. Ah, market share grande, cerveja é um monopólio, mas, cara, eu não gosto. Sim, não teria. Eu acho que é uma empresa que talvez não traz uma relação risco-retorno atrativa, principalmente o que aconteceu com Americanas. Ah, é o mesmo grupo, cara, mas você vê que a Ambev não vai dobrar de tamanho. Já tem um grande market share no mercado. Não paga grandes dividendos, ou seja, não distribui tantos lucros. Então, no atual cenário que eu tenho uma taxa de juros de 13,75, acreditar que a Ambev vai se valorizar muito mais que isso, sem risco, porque a renda fixa hoje me dá isso sem risco, não é uma relação risco-retorno que eu gosto. Então, eu pulo fora. Pelo contrário, normalmente quando Ambev sobe um pouco, eu faço a operação de short para financiar uma compra. Né? Ah, tem um nível de alavancagem? Tem. Não recomendo ninguém fazer isso, porque representa uma alavancagem, mas também traz um incremento de rentabilidade para a carteira. Então, assim, são os ativos que eu gosto. Eu esqueci de algum. E a temporada de balanços de resultados das empresas agora é um bom momento para as pessoas, de repente, olharem para esse lado que tu tá falando, ver o histórico da empresa, ver os sempre resultados. Só antes, desculpa interromper, só antes de tu entrar nessa aí, fazer só o disclaimer também, que tudo que a gente falou até agora não foi uma recomendação, né? Não é pra sair correndo lá e comprar ou vender o que o Panoco falou, e lá no Instagram da Daisy, tu arrancou do homem lá e eu me quebrei aqui. É só uma conversa. Aí eu tenho um ponto importante no disclaimer. Apesar de eu ser um analista, de eu ser um CNPI, eu não estou fazendo essa recomendação porque o meu papel aqui dentro da empresa, da Liberta Investimentos, é como especialista, é o quê? Não é recomendar, mas simplesmente ensinar. Como se monta o portfólio, isso tudo que a gente está falando aqui é muito do conhecimento, sabe? Então o meu papel aqui não é simplesmente, a carteira que você tem que fazer é essa ativo. Não, é um pouco diferente. Esse é o trabalho do analista. O meu trabalho é muito mais de um especialista que ensina, que mostra como a coisa deve andar, que ensina você a fazer sozinho do que simplesmente, deixa que eu faço para você e tu me paga tanto. Não é isso. Então, o disclaimer tá feito, né? Eu tô falando das empresas que eu gosto, que eu basicamente eu acompanho. Os balanços. Temporada de balanço. Eu acho que a temporada de balanço, para quem está nos escutando e não sabe, as empresas listadas na Bolsa, elas são obrigadas a divulgar os seus resultados de 3 em 3 meses, ou seja, trimestral. Então, eu acho que a temporada de balanço é um excelente momento para você pegar o release, né? Ou seja, o que a empresa divulgou, e a maioria das empresas hoje tem feito um trabalho. O público de pessoa física cresceu muito na Bolsa. Então, quando eu olho um release de muitos anos atrás que eu olho hoje, você vê que o vocabulário tá ficando próprio para a pessoa física entender, sabe? Aquela release, aquele PPT. Então, tem um trabalhinho de casa para quem quer começar a investir na Bolsa, vai lá, coloca a empresa Petrobras, exemplo, coloca Petrobras RI. Relacionamento com os investidores. Aí vai aparecer a página lá, cara, tem lá resultados trimestrais, tem um PDF, dá uma lida naquele PDF, tem um monte de coisa ali para pesquisa, por que isso? Dívida, lucro, tem os gráficos, cara, isso é muito interessante. Sim, a maioria já divulga um gigantesco lá com 100 páginas e tem um já mais bonitinho, que é bonitinho, que é o resumo, destacado, com cara, que é meia dúzia de páginas, que é justamente, cara, o que é o mais importante. Isso é legal o investidor tá olhando. O cara que tem uma carteira e não tem esse trabalhinho, cara, peraí. Eu faço a seguinte pergunta. Você seria sócio de uma empresa e ficaria 6 meses sem olhar para ela? Sem ir lá olhar, e aí, tá dando lucro ou não tá dando lucro? Sabe? Vou comprar aqui, vou entrar de sócio na padaria com meu amigo. Botei meu dinheiro lá. Cara, não vou nem lá comer um pão de manhã, sabe?
Não olho, não quero saber, não ligo para ele, ele tá fazendo lá a gestão, não ligo para ele para saber, e aí, cara, deu lucro, não deu lucro, como é que tá? Ninguém faz isso. Mas por que na bolsa tem que fazer? Não, cara, Sim, não de é 3 nem em 3 você meses. entraria como sócio, você tá entrando como Você tá sócio. entrando, Comprar né? uma ação é virar um sócio. Exatamente. Então eu acho que tem que sim fazer esse trabalhinho de casa. Claro, às vezes a pessoa quer montar uma carteira de 30 ações. Talvez você não vai ter tempo para olhar os 30 releases daquela empresa. Qual é o mínimo, falando nisso, agora eu fiquei curiosa de uma carteira. Não tem um mínimo, né? Assim, quando você olha, por exemplo, um portfólio de um fundo de investimento que tem uma gestão mais profissional, cara, tu vai ali, cara, tem ali 15, 20 empresas, sabe? Eu acho Que é um... que é o máximo, 20 empresas é o máximo. Passou de 20, tu não vai ter ali um acompanhamento tão eficiente. Entendi. Né? Ficar ali entre 10 e 15 talvez seja o essencial. Entendeu? Acho que é o mínimo para diversificar e o máximo para conseguir acompanhar. Exato, exatamente. Tem gente que, não, vou escolher 2. Ah, cara. Americanas e IRB. Fechou. Valor de diversificação, vou te provocar. Uma frase, um conceito que eu tenho ouvido bastante por aí. O pessoal fala assim, diversificar para o cara que tem pouco dinheiro não adianta. Qual é a diferença se o cara pode ir lá e comprar uma ação, se ele tem dinheiro para comprar 10 ações, ele não pode comprar uma ação de cada uma? Aí eu acho que, assim, passa por uma percepção de valor, que é o seguinte, né? Muitas vezes, o que você vê, a maior frase, palavra de impacto é você consegue investir com qualquer valor. Realmente. R$100, você consegue comprar ações na bolsa com R$100? Consegue. Só que aí a pergunta que eu te faço é a seguinte, investir em R$100. Daqui a um ano, vamos supor que a bolsa deu 10%. R$100. R$10. Aí você fala assim, o que eu faço com R$10? A percepção de valor da coisa. R$1.000. Comecei a investir com R$1.000. Opa, legal. Daqui a um ano, 20% de valorização da tua carteira. 20%, desculpa, no ano, é uma baita valorização. Você ganhou R$200. De 1.000 passou para 1.200. Só R$200? R$200 é 2 pizzas. A pizza custa 100 prata. Você não dá o devido valor. Então, mais importante do que quanto você começa, do aporte inicial, do realmente do seu capital, é o quanto você consegue fazer de aporte recorrente ao longo da tua vida. Tá sempre comprando. Esse mês juntei tanto, compro mais. Aquele mês seguinte juntei tanto. Isso é mais importante do que o quanto você vai começar. Só que o que você vê hoje no mundo é o seguinte, o cara que ganha um salário mínimo tem que começar a investir. Cara, o cara que ganha um salário mínimo está preocupado em comprar comida. Desculpa o tom, mas é a verdade. No Brasil, vamos encarar a realidade. O cara que ganha hoje 1.000 e pouquinho, ele está preocupado, cara, como que ele vai encarar o dia dele, trabalhar, e aluguel, e a comida. Tu fala para ele, separa R$100 para você juntar e investir. Cara, R$100, falta comida às vezes. Vou passar fome para juntar R$100 e aí a inflação daqui a pouco me dá ali uma mordida naquele. Pega os teus R$100, começa a juntar para investir em conhecimento. Para você deixar de ganhar um salário mínimo e ganhar 2. E ganhar 3 salários mínimos, que aí vai sobrar daqui a pouco. Só que o que você vê você pode investir, cara. Você primeiro tem que pensar em, cara, como que eu saio de uma situação na qual eu tô na linha tênue ali de vida, de sobrevivência. Pagar aluguel, pagar as contas. Cara, eu não tenho um plano de saúde, dependo do serviço público de saúde. Morando na cidade, violência, moro num lugar ruim. Cara, tô investindo. Cara, muita gente vai me criticar porque eu tô falando, tá desincentivando as pessoas a investir. Não, eu quero que ela mude de vida. Primeiro, investe em conhecimento, vai estudar. Tu não tem ensino médio, faz o ensino médio, faz uma faculdade. Hoje tem faculdade por R$300. Então não é mais desculpa pro brasileiro não estudar. Mas eu ganho salário mínimo R$300, cara, é pesado. Faz um financiamento. Porque você vai estudar, você vai melhorar, você vai ganhar mais, você vai conseguir pagar.
Concorda? Agora, não, começa a investir. Aí você não sai do teu salário mínimo. Vai chegar com 60 anos, desculpa, tudo esses R$ 100 que tu juntou, não Mas eu vai pagar a digo conta, entendeu? sobre a diversificação. Eu escuto gente falar que não adianta ter pouco dinheiro, não adianta diversificar com uma pouca quantia. O que que é o pouco? Sei lá, o cara não tem 1 milhão, mas ele tem 10 mil. Ele vai botar todo aquele 10 mil numa coisa só pra tentar dar uma porrada e virar 20. Por que que ele não pode diversificar com... Eu acho perigoso tentar dar essa porrada pra ganhar. Sim. Porque não dá porrada, você perdeu. Ah, beleza, perdi os 10 que eu tinha. Entendeu? É o famoso all-in. Aí a pergunta é, por que que não diversificar? Eu acho que a diversificação é desde o primeiro momento da montagem do teu portfólio. Não tem por que não fazer. É que aí as pessoas estão simplesmente se referenciando, se ancorando no ganho. Uhum. E o primeiro passo é não perder. Exatamente. Ela quer. É um viés comportamental errado. Ela quer dar uma pancada, ganhar, para depois começar a investir. É aquela coisa assim, ó. Ah, quando eu tiver 100 mil, eu começo a investir, porque menos que isso não faz muito sentido. Cara, talvez tu não vai ter 100 mil nunca. Se você só gasta. Agora, tem um nível ali que você não consegue juntar, que é essa realidade da grande maioria do brasileiro, entendeu? Cara, tá num nível ali de... Cara, eu já escutei gente vindo perguntar, pô, eu ganho Bolsa Família, eu ganho auxílio do governo, aquele de R$ 600 lá da pandemia na época. Tu acha que eu devo juntar? Ah, eu falei, cara, que juntar, cara? Isso aí... Como é que tá pagando comida? Como é que tá fazendo as coisas? Agora, a diversificação é desde o primeiro momento. Vou montar um portfólio diversificado. Cara, fundo de ações. Tem fundo de ações de R$ 100, de 200, de R$ 500. Na bolsa, quero montar carteira. Cara, tu consegue no fracionário. Fundo imobiliário, a mesma coisa. Renda fixa, a mesma coisa. Cara, todas as classes de ativos hoje permitem você começar com pouco. Até o internacional. Entendeu? Tu falou do internacional antes lá de dolarizar uma parte da carteira. Isso é com dinheiro lá fora, ou é com BDR, ou é com ações aqui, por exemplo, de exportação, commodities, celulose expostas ao dólar? É, quando você compra ações que têm uma exposição ao dólar, porque fazem negócio no exterior, você não está dolarizando, tá? Quando eu falo dolarizar, é realmente tirar o dinheiro daqui e levar para fora. Ah, talvez uma ETF, ok, talvez seja algo próximo, porque o dólar se valoriza, a ETF se valoriza também. Por exemplo, a ETF do mercado americano lá, IVVB11. Se você for olhar quando o dólar se valoriza, ela se valoriza também. Replica o S&P, né? Replica o S&P. Ok, isso aí eu acho legal. Mas realmente dolarizar cara, é levar o dinheiro para fora. Entendeu? Hoje você consegue fazer isso, por exemplo, na XP. Você tem ali a conta internacional. Ah, tem o câmbio, tal, tem a conversão, mas você começa a investir. E aí investir lá fora não é só investir na Bolsa Americana. Por exemplo, tem renda fixa americana, tem diversos outros classes de ativos lá fora. O mercado a nível americano, a nível global, cara, é muito maior que o nosso mercado. Tem muita opção de investimento. Então, assim, eu acho que o brasileiro ele tem sim pegar uma parte do seu patrimônio, mas também não virar toda. Eu vejo muita gente sendo muito radical. Ah, esse governo, vou levar todo o meu patrimônio pro exterior. Só que tu vive em real, tá? Não Aí esqueça. tu leva tudo pra lá. Daqui a pouco o dólar começa a dar uma caída, começa a dar aquela dor de cotovelo, entendeu? Então, assim, vai com calma. É aquela coisa, diversificação. Não é, beleza, então vamos botar tudo em dólar e vamos. A não ser que tu queira ir embora. Ah, beleza, vou morar nos Estados Unidos. Realmente, aí, cara, faz sentido ter uma exposição ao real. Aí você vai ter a mentalidade do americano investindo em mercado emergente. Vou colocar aqui um pouquinho lá no Brasil, entendeu? Uhum. De repente aquilo lá dá certo, entendeu? É o país do futuro. Todo mundo fala que é o país do futuro dá um incremento de rentabilidade para a carteira, entendeu? Aí é uma outra visão de investimento. E as criptomoedas estão na tua carteira também? Cara, tem aquele negocinho ali de... Como é que eu vou te dizer? Tem aquele dinheiro que pode ser perdido, que eu não vou nem notar. Aí, ok. Por quê? Eu não comprei quando estava
antes de fazer a alta. E eu também não comprei, cara, quando fez esse movimento de queda. Então eu tenho ali Bitcoin, devo ter um preço médio. Nem sei qual é o meu preço médio, mas por eu não saber, não é tão representativo. Eu tenho simplesmente para não dar aquela coisa assim, esse negócio multiplicou por não sei Tá quantas fazendo, mil vezes. E evitando o risco de ficar de eu fora. fiquei de fora, sabe? Sabe aquela coisa que chega no final do ano, todo mundo da empresa fala assim, vamos jogar na Mega Sena no bolão. Panuco, vai jogar? Vocês estão me obrigando a jogar. E se vocês ganharem, eu vou ser o único que vou vir aqui no dia seguinte, entendeu? Exato. Sim. Então assim, vou ter que... Então eu tenho ali, cara, um negocinho que eu nem abro, nem olho muito, entendeu? Eu acho que o inverno das criptos ainda vai durar um bom tempo. E criptomoeda deixou de ser novidade. Essa é a grande verdade. Ela nasceu sendo uma opção de moeda, sendo uma moeda digital para a grande economia, né? Principalmente dólar e outras. Só que se você for olhar nessa visão, você vê que a volatilidade dessas moedas não permite que ela seja um mecanismo de troca, concorda? Olha o exemplo de El Salvador. El Salvador adotou o Bitcoin, beleza. Aí eu fiz a seguinte brincadeira. O negócio é tão volátil que aí vamos supor que eu tenho uns Bitcoin aqui, eu vou entrar para comprar alguma coisa, às vezes, cara, não consigo comprar porque o negócio é tão volátil, sabe? Vamos sentar aqui para almoçar, beleza. Quantos Bitcoin precisa? Dependendo da hora que a gente sair. Dependendo da hora que a gente sair, entendeu? Cara, negócio assim. Claro, tô dando um exemplo meio que extremo, mas enquanto essa volatilidade imperar, você não vai ter a implementação de uma moeda. Tem alguns pilotos, algum MVP, tem aquela maquininha lá que tu paga com Bitcoin, tá, mas eu tô falando realmente de economia, de moeda forte. Você não vai ter isso. E aí você tem outros criptoativos que são representativos em termos de outra coisa, NFT, sabe? Agora você tem renda fixa também, né? Tokenização. Eu acho que isso é tecnologia vindo para o mercado financeiro, vindo para a economia. Mas eu acho que a regulamentação também tem que andar junto para você evitar, por exemplo, o que aconteceu lá naquela gente que quebrou, esqueci, fugiu o nome. Cara, por causa de alavancagem. Sim. Sabe? Aí, pô, todo mundo que investia lá perde dinheiro. Isso eu acho horrível para o mercado financeiro, para o investidor. Isso é ruim. Então, a regulamentação é muitas vezes para balizar, né, o mercado para onde ele vai, porque o ser humano ele é extremamente ganancioso. Se você deixar, ele alavanca tudo. Não é? Sim. E aí, cara, você vê esse cenário de cripto, muita alavancagem, cara, isso sempre dá cagada. A alavancagem sempre dá cagada. Então, olhando para cripto, eu acho que é um ativo que tem que ter na carteira. Só não acho que seja tão representativo a ponto de você se preocupar se aquele dinheiro sumir. E você diria as principais, assim, como Bitcoin, Ethereum ou... Exatamente. Eu hoje, quando eu olho tradicional. hoje para esse mercado, eu fico ali nas principais, apesar de ter algumas outras interessantes. Eu não sou um grande estudioso do assunto, então eu acabo, por exemplo, indo no Urich da vida. O Urich é um especialista, fala muito bem sobre Bitcoin, e eu vou pegando outros especialistas que falam. Se aquilo ali que eu escuto é coerente, eu acho legal, opa, vamos. Mas eu acabo ficando ali Bitcoin, Ethereum, uma diversificação bem saudável nas principais. E os trades, cara? O pessoal que nos acompanha aqui gosta muito dos trades, os fãs lá do Profit. O quanto isso, tu ainda como analista técnico, cara que gosta disso, o quanto, né, a análise técnica de ações do trade compõe a tua carteira? O quanto tu separa disso? O quanto tu faz ainda no dia a dia o trade no curto prazo ali com ações ou outros ativos? Literalmente, vou dizer assim, o day trade na minha vida hoje é aquele negócio assim, vou pagar aqui um almoço, sabe? Aquela coisa, eu brinco, sabe que pagou lá o café, é esse dinheiro aí, é o dinheiro do almoço, é o dinheiro do café. Eu não aceito hoje, até porque eu não tô com muito tempo para ficar na frente do computador acompanhando o trade. Então, assim, porque se você vai operar para valer num patamar mais alto, você tem que se dedicar para aquilo. Eu falo que o day trade
ele é uma atividade que é diferente de investir. Por quê? Por que atividade, Panon? Você precisa de tempo, você precisa de dedicação, você precisa parar na frente do computador, vou operar. Você se dedicar para aquilo ali. Beleza, aí você vai operar num nível que realmente é não para alavancar a ponto de você colocar o teu patrimônio em risco, mas, cara, você vai ali para ganhar dinheiro, não para perder tempo. Se você não tem isso, cara, o máximo que você pode fazer do day trade ali é um negocinho ali para paguei meu almoço, paguei meu café, sabe? Eu gosto muito do trade, mas hoje eu tenho uma rotina que envolve várias outras coisas. Se eu tiver um tempo, cara, vou operar um pouquinho do dólar. Eu gosto pra caramba do dólar, faço uma operação no dólar com 2 contratos. Pô, perdi, ganhei 100, 200 reais. Cara, não muda a minha vida em nada. À noite nem sei, nem lembro daquela coisa. É diferente do cara que precisa pagar conta. Não entende muito do day trade. Tá ali arriscando o pouco que tem. Cara, day trade não é uma coisa para quem tá precisando de dinheiro, por incrível que pareça. Sabe aquela coisa do mercado que o pessoal fala assim, ó, nunca vi nenhum milionário fazer day trade? Os críticos do day trade fazem isso. E eu falo, é verdade. Porque o cara que tem muito dinheiro, ele não vai perder o tempo dele fazendo trade. Ele vai focar muitas vezes em outros business, em outras atividades. Entendeu? Só que também o cara que tem muito pouco dinheiro, ele quer muitas vezes dar aquele negócio que tu falou, quer dar uma pancada, não sei o que e tal, para dar uma alavancada e aí ele perde tudo. É o cara que tá precisando pagar conta. É o cara que ficou desempregado, pega a rescisão do trabalho dele. Vou fazer trade. Vai perder dinheiro, tu não vai fazer trade, tu vai perder dinheiro. Porque a carga emocional de pagar conta, de ter as suas responsabilidades financeiras, ela é tão grande que ela não vai permitir você tomar as decisões corretas em cima do trade. Então, como é que tu enxerga o day trade hoje, Panonco? Tá enrolando para dar essa resposta aí, né? Não. É assim, ó, pode ser uma renda extra na tua vida, se você tem um tempo, se você tem um período para operar. Eu tenho amanhã para operar, eu tenho a tarde para operar. Eu tenho uma janela aqui que eu gosto de acompanhar o mercado e fazer uns trades, beleza. Transforma isso numa renda extra. Não deixa de trabalhar, não arrisca o teu patrimônio, independente de quanto ele seja. Meu patrimônio é de 50 mil, beleza. Quanto é que tu vai arriscar no day trade? 2 mil. Cara, perdi 2 mil no day trade. Para. Só volta depois que você recuperar, que o teu investimento te promover rentabilidade a ponto de tu voltar para aquele patamar. Não sai queimando, fritando de 2 em 2. É o trader refil. Eu só coloco 2 mil. Eu tinha 50, mas eu tô com 20. De 2 em 2, em 2 em 2. Não faz isso. Transforma isso numa renda extra. Pega uma janela de mensuração e olha para realmente o teu resultado. Não fica olhando no diário. Hoje eu ganhei 1.000, hoje eu ganhei não sei o que. Não. Pega uma janela mensal e começa. Cara, quanto que eu ganhei no mês? Esse mês eu ganhei 1.000. Legal. Aquele mês eu perdi 500. Esse mês eu ganhei 2.000. Opa, bacana, é uma renda extra. Vai juntando isso. Ou então, se quiser, vai gastando também. Mas enxerga não como investidor, cara, como um trader. Eu estou numa atividade remunerada. Sabe, quando o Uber surgiu, tinha um cara que trabalhava e ele na hora extra, no descanso, ia fazer Uber para ganhar um extra. Cara, enxerga como isso. Então eu faço aqui uns day trade no horário do dia, mas eu não parei a minha atividade principal. Eu tenho meu salário. Você vai ver que o fardo é muito mais leve. Não compromete teu salário com trade, né? Por quê? Tu tá pagando as contas com teu salário. Se eu perder um mês aqui, eu aceitei, eu acho que a palavra aceitar a perda, ela tem que ser a pergunta principal. Quanto que eu aceito perder num mês? Que não vai me desestabilizar. Eu aceito perder R$1.000. Beleza. Tem gente que perde R$1.000 com o jogo da loteria. Tem gente que perde R$1.000 tomando cerveja. Tem gente que perde R$1.000, sei lá, fazendo qualquer outra atividade. Então, beleza, eu aceito perder R$1.000 no day trade. Então, vou fazer aqui durante... Se eu perder R$1.000, eu paro, volto depois que o meu investimento deu uma
me dê uma rentabilidade. Então, assim, eu gosto muito do trade, mas eu não acho que é uma atividade principal para as pessoas se dedicarem, viverem daquilo ali, entendeu? Eu já passei uma parte da minha vida, assim, vivendo do trade. Emocionalmente é sacrificante, porque você fica pensando num futuro um pouco mais distante. Tu fala assim, ó, cara, será que o day trade daqui a 10 anos vai ser um negócio interessante? Quando eu olho pro day trade há 10 anos atrás, cara, mudou muito. Mas muito. Movimento de mercado, volume negociado, tecnologia, posicionamento das corretoras, cara, custos. Cara, mudou muito. Daqui a 10 anos, será que vai ser a mesma coisa? Ah, pronto, mas isso é preocupação do mercado de trabalho como um todo, né? Sim, mas com 50 anos eu sou trader, cara, e aí agora o trader não tá dando mais, não Sim. tô conseguindo tirar, e aí? Assim como outras profissões que vão mudando ao longo, umas existem, outras, Então, assim, enfim, né? é aquela coisa, você precisa ter vários tipos. A pessoa que tem diversificação de renda também, eu tenho renda de aluguel, tenho renda do meu trabalho, eu faço um pouco de trade, eu tenho outras coisas, cara, tá mais confortável. Uhum. Então eu vou nessa linha. Gosto do trade, mas hoje não adotaria como renda principal. Não recomendo as pessoas fazerem isso. Maravilha, o tempo vai voando, né? A gente já vai se encaminhando aí pro final. É verdade. Eu quero deixar livre aí, se quiser fazer mais algum comentário, deixar mais algum recado aí que tu acha importante que a gente não abordou, deixar também para Deise, se ela quiser fazer mais algum fechamento. E já vou te agradecendo aí pela participação e também deixar tuas arrobas aí, teus contatos nas redes sociais, para o pessoal já conhecer teus conteúdos também, acompanhar teu trabalho. Legal. Acho que eu só tenho a agradecer, né, ao parceiro Nelógica, uma empresa, quem não conhece, quem está nesse mundo começando no mundo da bolsa, do investimento, cara, vai lá, dá uma olhada não só no conteúdo na Nelógica, mas na plataforma. E aí, não, já querendo, vou vender um pouquinho meu jabá. Na Liberta Investimento, você abre a conta, você se depara com a plataforma da Nelógica, né, que é o Profit, né, tem simulador, tem replay de mercado, tem todo o conteúdo para você que está em casa nos escutando, começar a estudar, né, e tá do nosso lado nessa jornada. Então, eu só tenho a agradecer, as portas estão abertas para vocês. Então, espero ver vocês novamente aqui. Stormer tá aí, né? Urich, tem todos os nossos influenciadores também que podem trazer um conteúdo excelente para quem está nos escutando. Então, eu realmente só tenho a agradecer. Obrigado pela visita de vocês. Obrigada, Rafael. Sempre bom conversar contigo. Um cara, eu não vou chamar de polêmico, né? Mas um cara que dá opiniões e posicionamentos que muitas vezes não estão, né? Que a gente não escuta de outras pessoas. Então é importante até pra gente rever algumas questões. Pode concordar, pode não concordar, mas tá aí, né? É uma opinião bem sincera que vem da tua parte e é muito bom conversar contigo por isso. Então, muito obrigada. Isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado de novo por nos receber aqui no Belo Estúdio. Valeu, Deise. Quem nos acompanhou até aqui também agradecemos bastante. Esperamos aí na próxima entrevista. Não se esqueça, claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Manda aqui para quem você tem certeza que vai gostar desse papo. Ativa as notificações também aqui para ser avisado sempre que um novo vídeo for pro ar, uma nova entrevista for postada. E te vemos na próxima então. Até mais. Até.